relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Gostaria de ler essa escritura nesta noite. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Veja isto aqui, irmãos. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Olha isso aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então veja bem, ele está dizendo que a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. No verso 11 disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Amém? Não é bom essa palavra, né? Amém? Você pensou no que foi falado? Né? Ser uma coluna desse templo e nunca sair mais, né? E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegamos bem, Pai, estamos aqui reunidos nesta noite, nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra, e que bom saber, Pai, que estamos vivos para poder ter esta oportunidade nesta noite, de vir aqui e abrir sempre o nosso coração. Eu creio, Senhor, como eu sempre tenho dito, sempre tenho lembrado, Pai, das palavras, e aquilo que temos aprendido, orar é falar com Deus. E nós estamos aqui para falar com o Senhor e saber que esta oração não é uma oração mesquinha,
mas uma oração verdadeira do eleito, da eleita, do filho, da filha que está aqui e está falando contigo nesta hora, Pai. Que nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir os conselhos do Senhor, receber este alimento espiritual, Pai. E também viemos para receber também a exortação, viemos para para ser chamada a nossa atenção, Pai, se estamos indo para um lugar que não deve ir, talvez indo para um acidente, para uma batida espiritual, mas o Senhor tem uma buzina espiritual que realmente é tocada e nós despertamos e podemos então evitar muitas coisas nas nossas vidas, Senhor. Oramos neste momento, Pai, após a leitura de Tua palavra, Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, as nossas falhas e sabemos, como disse Davi, eu tenho colocado meus pecados adiante de mim. Então o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Oramos nesse instante após, Pai, ouvirmos esses comentários e agora que Teu Espírito vivifique a palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você orou? Amém. Disse amém? Né? Pode assentar? Eu estava meditando nisto, irmãos. Não tem como a gente até sair, né, desta meditação desse final de semana, onde o profeta prega a mensagem, o terceiro êxodo. E eu quero ler um pouquinho disso aí, nesta mensagem, o terceiro êxodo, a partir do parágrafo 140, por ali. Você pode colocar para mim, fazendo favor, aqui na tela ou ali. O terceiro êxodo. O profeta prega esta mensagem, e eu já preguei várias vezes esta mensagem, mostrando este terceiro grande êxodo. E o profeta fala algo aqui, parágrafo 148, deixa eu ver, o 148, se está igual a minha tradução aqui, 148, isso. Vamos meditar em algo aqui, 148, deixa eu ver um pouquinho mais acima, 147, isso, 147, 145. O profeta fala sobre um faraó, mas levantou-se um faraó que não conhecera a José. A mesma coisa hoje, um homem se levantou e prestou juramento na Casa Branca, que se recusou a prestar este juramento, não prestará seu juramento de que crê em liberdade de religião. Nós sabemos, né, irmãos, o que significa espiritualmente estas coisas. Nós temos que estar atento para estas coisas, para a hora que nós estamos vivendo. Temos que estar atento para isso. Então o profeta está mostrando para nós esse dia que estamos vivendo, esta hora que estamos vivendo. Se estivéssemos vivendo nos dias de Elias, lá, irmãos, no Antigo Testamento, estaríamos entre, né, aqueles que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Vocês entenderam o que foi falado? Se nós estivéssemos vivendo lá no dia de Elias, nós estaríamos incluídos dentro daqueles que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Amém. Vocês compreenderam, irmãos? Amém. Eu sempre tenho esse critério, não precisa aumentar a voz para você entender o que está sendo falado. Amém. Basta você estar aí atento no que está sendo falado. Porque na minha mente vem nitidamente assim, irmãos, vem fresco, de que Elias restaurou os altares,
E vem fresco, que nós estamos vivendo hoje debaixo da unção de Elias também, nesses dias, né? Amém? E que assim como o Elias daquele dia e todas as manifestações que vieram sobre Elias, nós estamos vivendo nesses dias. Agora, eu quero que vocês prestem atenção em algo que nós vemos aqui, quando se refere à Casa Branca, é como Elias daqueles dias se referiu a Acabe e Jezabel daqueles dias. Vocês estão entendendo? Acabe e Jezabel daqueles dias. Quem era o Elias? Irmãos, o Elias no tempo de Herodes. Quem era o Elias? Quem era o Elias no tempo de Herodes? João Batista. E ele não foi contra Herodes? Contra Herodias? Era a Casa Branca daqueles dias. E nós estamos vivendo num tempo que também Deus prometeu enviar um Elias. Esse Deus cumpriu a sua palavra e nós sabemos quem é. Tem que ter uma Casa Branca também, não tem? Tem que ter um Herodes, tem que ter, né? Tem que ter um Herodes, tem que ter um Acabe, tem que ter uma Jezabel, mas também tem que ter aqueles 7.000 que não dobram os seus joelhos diante de Baal, que tem esse entendimento, né? Então, por que, irmãos, meditarmos nisto? Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, o que este novo Papa está dizendo? Olha onde ele está dizendo. O que esse novo Papa está dizendo? 4 coisas que ele disse. Uma delas é unir os protestantes e católicos. E para qualquer pessoa intelectual, essa é a coisa a se fazer. Mas, conforme a Bíblia, é a coisa errada a se fazer. E a Bíblia disse que eles fariam isso. Então, veja, porque eu quero entrar um pouquinho sobre esta hora da tentação e mostrarmos algo aqui. O profeta dizendo, para qualquer pessoa intelectual, essa é a coisa a se fazer. Mas, conforme a Bíblia, é a coisa errada a se fazer. E a Bíblia disse que eles fariam isso, eles vão cair nisto. Porque está escrito aqui que em Apocalipse capítulo 3, onde disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Grave isso. Vamos mais um pouco adiante. Nesse tempo, então ele está fazendo um paralelo entre o faraó lá do Egito, né, e a libertação que eles teriam. Moisés teve o primeiro êxodo, teve o segundo êxodo, e agora estamos vivendo no terceiro êxodo. E sabemos que o terceiro êxodo é uma saída e uma entrada. Mas eu só quero colocar aqui algo. Vemos que nesse tempo Ramsés no Egito estava crescendo, seu poder estava crescendo. O homem natural Ramsés estava crescendo. Havia um poder que estava crescendo. O homem natural, o anticristo, está crescendo agora. O anticristo está crescendo agora. Vocês entenderam o que ele está dizendo ou não? Quem que está crescendo agora? O anticristo ele vai crescer ou está crescendo? Por meio do quê? Por meio de política. Ele já chegou à Casa Branca. Em que meio? Política, que mais? Em religião. Só política? Só política? E em que mais? Em religião. Ele deixou todo o povo tão confuso. Olha só, irmão, o povo confuso, que eles de fato
se deixaram levar por isso. E os líderes denominacionais, praticamente cada igreja que há na nação, vai estar na confederação de igrejas. Vai estar? Como, irmãos? Já está na confederação de igrejas. Aí ele disse, Ramsés está o quê? Crescendo. Quem que é Ramsés? Ele está dizendo que esse Ramsés é um poder. E estão todos unidos. E é isso que eles terão. E o que isto causa? Constitui um poder, uma besta exatamente como a primeira. Então, há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isto. E um boicote. Será tarde demais, então. Nós falamos esse tempo atrás sobre boicote. Você lembra que, às vezes, talvez você não vai lembrar, mas eu sempre digo que os cultos devem ser gravados na sua mente. Eu preguei, antes de viajar, sobre a face de Deus. Você lembra que eu preguei sobre isso? É importante ter aquele culto armazenado, é um alimento armazenado, porque precisamos desse alimento. Então, veja que ele está dizendo sobre um poder que está crescendo. Ele disse, e praticamente todas as igrejas já estão nisso. Ele diz, então vem esta perseguição sobre todos aqueles que não se uniram a isso. Mas como que isso vem? Isso é um boicote. Isto é um boicote. Irmãos, algo, volto a repetir, na mensagem, tempos trabalhosos, tem uma coisa por detrás trabalhando. Você lembra dessa frase, não lembram? Todos lembram dessa frase, irmãos? Então ele diz, será tarde demais então, você já recebeu a marca. Não diga, eu farei isto então. É melhor fazer agora. Ramsés está crescendo. Mas lembre-se, enquanto Ramsés estava crescendo em poder no Egito, Deus tinha um Moisés no deserto. Ele estava crescendo também. Amém. Ramsés tinha um sistema político. Deus tinha um sistema espiritual sobre um profeta, pronto para ir, para falar ao povo. Por isso que eu quero que o culto hoje seja de uma forma a nos chamar a atenção, irmãos, a nos chamar a atenção, porque esse poder está trabalhando político, religioso e demoníaco. Político, religioso e demoníaco. Esses poderes estão trabalhando. E aqui nós vemos que é chamado a hora da tentação. Jesus não foi tentado, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele foi tentado, mas ele venceu aquela tentação. Agora observe isso aqui. Observe isso aqui. Ambos, veja bem, ambos estão crescendo novamente. Será um confronto. Um desses dias. O tempo não está longe quando virá um confronto. Como a Escritura diz, o natural tipificou o espiritual. Você não pode escapar disso. Aí está. Está bem diante de seus olhos. É verdade. Veja a igreja agora, chamando a sair, tornando-se poderosa, o Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e postos em ordem para o eleito, para o escolhido, para o predestinado, aquele que tem essa presciência nele, que começa a olhar a vida como está movendo dentro dele, que ele sabe que ele não é, ele sabe que
que ele é um eleito, porque a eleição olha para a presciência. E a predestinação é o caminho traçado. Então, você era um cardo, né? De um cardo você se tornou em um trigo. O que foi isso? Lembra o profeta dizendo, o que foi isso? Né? Você era um cardo, mas você se tornou em um trigo. Você lembra dessa citação? Aí ele vai dizer aqui, o Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e posto em ordem. Agora, observe algo agora. Eu estava lendo esta mensagem, os almas que estão em prisão agora. Parágrafo 32, o profeta estava orando aqui. Você vai observar, na oração, eu estava meditando nisto, quando ele ora assim, Pai Celestial, tal linha de escritura aqui, 3 testemunhas, 3 lugares na escritura dando testemunho, e tu tens dito em tua palavra, que na boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda a palavra seja estabelecida. Agora, eu te rogo, ó Deus, que tu venhas até as pessoas e faça o quê? Só medite nisso, irmão. E faça o quê? E interpretes esta palavra. Esta mensagem. A luz em que deveria ser. Para que cada homem, mulher, menino ou menina possa entender. De que forma que ele possa entender? Na capacidade em que tu tenhas ordenado para eles entenderem. Você pode captar isso aqui, irmão? Você pode captar isso aqui? Tá. Então, cada um tem uma capacidade que Deus deu para você entender. Aí você fala assim, mas eu não entendo, tá? Deus deu uma capacidade. Deus deu uma capacidade para você entender. Ele vai revelar isso para você, sim. Para que possa entender na capacidade em que tu tenhas ordenado para eles entenderem. Porque esse entender é ver. Isso, irmãos, é tirar a nossa amnésia. Isso, irmãos, é nos despertar. Isso é abrir os nossos olhos. Isso é abrir os nossos ouvidos para a realidade. Você estava cego. Não diz, eu era cego, mas agora eu posso ver. Não está contente de saber isso? Eu estava com a mensagem aqui. O Éden. Está ali, Mononai, o Éden. Acho que é o Éden. O Deus dessa era maligna. O Deus dessa era maligna. Preste bem atenção nisso. Então, igreja, irmãos, ele continua dizendo aqui, nesta mensagem, o Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e posto em ordem. Está vendo? E aqui mesmo, ela já está na Casa Branca e a igreja está se unindo. Amém? Podemos dizer amém? Não uma denominação fora da escravidão de iniquidades, para longe dos amorreus, um povo que é livre. Amém, irmãos? Um povo que é livre. Deus tinha Moisés, seu futuro profeta, ainda que ele já tivesse profetizado, e isto provou que ele estava certo, mas ele ainda estava na escola no deserto, oculto do resto do mundo. Essa aqui. Vamos ver se é essa aqui. O Deus dessa era maligna, né? Deixa eu só olhar aqui, espera aqui.
Eu estava lendo. Bom, vou deixar isso aqui. Depois eu vejo aqui. Mas não perca isso aqui, ó. No parágrafo 153. Os inimigos proporão sempre seu sistema. E a incredulidade o aceitará, porque o inimigo é o sinal intelectual. Agora lembre-se, há só dois. Eu quero que vocês, enquanto lemos aqui, eu quero que vocês lembrem do culto que nós estamos tendo desses dois sistemas no mundo: Jacó e Esaú. Sempre, ele disse, lembre-se, há só dois. Não se esqueça disso. Há só dois poderes. Um é poder espiritual do Espírito Santo, o outro é o diabo, operando através do poder intelectual. Vocês viram que aqui está Jacó e Esaú? O poder do Espírito Santo trabalhando no espiritual, e agora o poder intelectual que é terrível. Esse poder intelectual. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, pode deixar aqui no 153, para mim, Rebeca, se quiser colocar aqui. Eu estava falando sobre as estrelas, a face das estrelas. Vocês lembram disso? Terminamos o culto passado, porque eu estou na mesma linha. O profeta disse assim, né? Que no parágrafo no parágrafo a maior batalha jamais pelejada, ele fala assim, ó, também lembre-se, ele vai dizer aqui, só há dois poderes. Ele volta a dizer assim, só há dois poderes. No parágrafo 39, ele disse assim, ó, deixa eu só ler aqui. No parágrafo 37, minha petição a Deus nesta manhã é que culminemos esse serviço no verdadeiro culto de cura e que possamos guardar este grupo que se tem reunido sobre este teto nesta manhã numa harmonia tal que o Espírito Santo possa colocar a cada membro do corpo que se encontra aqui nesta manhã em tal harmonia, e então haverá uma espontânea cura, tanto da alma como do corpo, se guardarmos firme nossa posição. Agora, como disse no princípio, quanto a esta senhora que tinha câncer, o qual ia extrair o doutor, o mesmo Deus que fez com que esse ruído, como que de asas, entrasse naquela clínica e levasse esse câncer, sem deixar nem sequer uma só cicatriz, sabe você que este mesmo Deus está presente aqui? Um poder espiritual crescendo, mas não intelectual. Espiritual crescendo no nosso meio. Os eleitos de Deus, irmãos, os eleitos de Deus é como pensar assim, eles são um povo que ele está escondido do mundo. Ele está escondido do mundo, irmãos. Amém? Você pode entender? Ele está escondido do mundo, o mundo não sabe. Por isso que cantamos, se soubesse, como é que é? Se... Não. Aquele hino que fala do eleito. Se fosse dado a conhecer, para os reis pudessem ver, quem é você, de onde vem, se curvariam aos teus pés, para ter um pouco do que tem, servindo a Deus de quem tu és. Será que você pode compreender isso espiritualmente? E trocariam seus palácios, toda a glória e majestade, para viver como você, a um passo da eternidade.
você está um passo à eternidade. Os eleitos de Deus estão um passo à eternidade. Então veja bem, irmãos, nesta noite. Deixa eu continuar um pouquinho aqui. Preste bem atenção nisso. Ele disse, a única coisa que ele está esperando é que seu exército tome sua posição. Vocês entenderam isso, irmãos? Que o seu exército tome a sua posição, tal a das estrelas, cada um em sua posição. E quem coloca isso em posição? Quem nos coloca em posição? É essa capacidade de entender que Deus dá a cada um. Ele dá essa capacidade, ele dá para o menino. Irmãos, alguém estava dizendo, né? Eu achei realmente, pensando nisso, aquela menina que estava lá nos dias de Naamã, lembra de Naamã? Quantos anos tinha aquela menina? Quantos anos será que tinha aquela escrava lá, aquela serva que foi levada lá? Será que ela tinha uns 40 anos, mais ou menos? Medite, será, irmãos? Será que ela tinha uns 18 anos? É. E ela pôde falar aquelas palavras? Ela pôde dizer aquelas palavras? Porque a coisa é certa, irmãos. Prestem atenção, a coisa é certa. Jesus tinha quantos anos quando estava colocando os fariseus lá confuso no templo? Quantos anos ele tinha? 12. Jeremias foi dado por profeta às nações, e Jeremias disse, ele mesmo disse, Senhor, foi Jeremias, né? Ele disse, Senhor, eu não sei falar. Vocês lembram dessa passagem? Lembra que ele disse, eu te chamei, mas Senhor, eu não sei falar. Quando veio a palavra do Senhor a Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou o quê? Eu sou um menino. O que o Senhor disse para ele? Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele te revela e você não teme mais. E você caminha na sua posição, você não sai mais, você se torna uma coluna no templo de Deus, como disse no livro de Apocalipse. Né? Amém? O que ele faz? Quer ver? Onde que nós lemos aqui da coluna? Eis, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Você sabe o que é uma coluna? Os pedreiros aqui sabem o que é uma coluna. Não é, irmão Jonei? O que é uma coluna? Você é uma coluna no templo de Deus. Você é uma coluna. Quem que é esse templo de Deus? A noiva do Senhor Jesus Cristo. Você é uma coluna nesse templo. Você é uma coluna. Agora, você está nessa posição. Agora, vocês sabem que temos tido guerras após guerras, rumores de guerras, e enquanto a terra permanecer, teremos muitas mais. Porém, tem você observado que, em realidade, só há 2 poderes em todo o universo? Você viu que ele voltou a falar? Só há, ele disse, vai ter guerras. Ele disse, enquanto a terra permanecer, teremos muitas mais. Porém, tem você observado
que em realidade há só dois poderes em todo o universo, em todas as diferenças que temos entre em diferentes países e as diferenças entre nós mesmos e demais coisas, tudo está baseado somente em dois poderes. Isso aqui tem que ficar, irmãos. Veja bem, nós lemos no culto passado, na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo, ele fala sobre esses dois poderes. Quais são esses dois poderes? O de Deus e o do diabo. Mas ele mostra que isso é o espiritual e o intelectual. Amém? Porém, quando ele mostra o intelectual como um religioso. Dois poderes. Então, ele disse aqui, né? Nós vamos voltar depois aqui, o profeta dizendo, nessa mensagem do terceiro Êxodo, lembre-se, há só dois. Não se esqueça disto. Há só dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo, o outro é o diabo operando através de poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou no jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em concepção intelectual, contra a palavra. E é tão claro quanto possa ser. As crianças, ele disse, poderiam entender isso. Agora, como é que fica? As crianças podem entender isso. Como eu citei aqui, aquela menina lá com Naamã, aqueles jovens hebreus foram com quantos anos para a Babilônia, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham 14 anos de idade. Mas há um poder ali dentro. Amém? Não o poder intelectual, um poder espiritual. E é esse poder, irmãos, esse poder espiritual é que vai vencer o mundo nesses dias. É que vai vencer esta hora da tentação. Ele está crescendo no eleito a cada dia mais. Porque é dois poderes. Amém? Deixa eu mais um pouquinho aqui. Veja bem, é tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso, está vendo? Está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Aqui está, no Egito, esta manhã, há um poder intelectual. Amém? Vamos ver se a Rebeca vai me ajudar aqui. Há um poder intelectual operando em Ramsés, tornando-o poderoso, e o levantou, o qual não conhece a liberdade para permitir o que José tinha feito, o que a igreja tinha feito no princípio. E agora nós vemos a mesma coisa, um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas. E se levantou a uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Eles têm o seu próprio sistema. Não é o que a Bíblia disse, é o que a igreja disse. E os protestantes se entrelaçaram direto dentro disso, até que todos os seus grupinhos, dessa maneira, bem claro, bem, eu sei que ela diz isto, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Ele está falando que a Igreja Católica Romana fala assim, não, a Bíblia diz isso, mas nós ficamos com a igreja. Os protestantes dizem assim, não, a Bíblia fala assim, mas isso foi para aqueles dias. Vocês puderam captar isso? Vocês puderam captar isso? Relembrando as verdades ouvidas.